elemento aqui, você bota ele na coletiva, ele sente aqui. Ele sente aqui, você tira toda a sua dúvida do nosso diretor. É importante, né? Aqui, pronto, então, perguntar, explore ele bem, que ele está de férias da vida profissional dele, só até ele. Partilha com ele, bom. Éder Miranda, bom dia, seja bem-vindo então à coletiva. Por gentileza, conta para nós as mudanças que aconteceram, as novidades que vieram, essa mudança agora de mais vitória, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Na verdade, a gente tem algumas alterações no Somar Vitória para 2024. A gente tem um anúncio, a gente fez na semana passada, do reajuste do plano, a partir do dia 5 de fevereiro. Então, até lá, todos os sócios poderão renovar ou fazer a adesão com o preço de 23, exceto o plano Sou Tradição, que não terá reajuste. O plano Sou Tradição é aquele plano que é para o torcedor que ganha até um salário mínimo e meio. Então, esse plano ele não sofrerá nenhum tipo de reajuste para 2024, poder manter a capacidade desses sócios permanecer no programa e aproximar do clube. A gente tem a mudança nas vigências de pagamento dos planos também. Então, antes a gente tinha vigência mensal, semestral e anual. A gente passa a ter agora trimestral, semestral e anual. Também, de novo, só o plano Sou Tradição seguirá com a vigência mensal. Também. Na verdade, a ideia é que o plano Sou Tradição ele seja tratado de uma forma apartada, identificando o perfil desse torcedor que faz parte desse plano. Então, a ideia é que a gente consiga identificar o mínimo possível ele. Então, a gente passa a ter a vigência trimestral, semestral, anual. Uma informação interessante é que antes o torcedor que paga no cartão recorrente, ele tinha que ser no plano mensal, porque o sistema anterior não permitia que ele fosse de uma vigência anual, por exemplo, sem impactar o limite do cartão. E agora a vigência dele pode ser anual, com cobrança mensal, impactando mensalmente esse limite. Então, a gente consegue colocá-lo nessa vigência anual e ele fica com um valor, inclusive, reduzido, né? Porque a vigência anual tem um valor, como você mensalista, mais barato. E temos a inclusão de 2 novos planos. O plano Som na História, que tem 30% de desconto na compra do ingresso, e prioridade 2 no check-in. E aí você fecha um trio, vamos dizer assim, de prioridade de check-in. Você tem um plano Leão da Barra colossal, sem fronteiras e tradição, com prioridade 1 no check-in. Esse Som na História, com 30% de desconto, com prioridade 2. E o Vermelho e Preto, que tem 60% de desconto, com prioridade 3. Então, a gente vai nessa sequência. Na hora que a gente abrir o check-in, a gente vai abrindo com janelas, né, ao longo do tempo, priorizando essa ordem de prioridade. E a gente tem a criação do plano Leão da Barra Mais, que é um plano para o setor de cadeiras, com 100% de desconto nos ingressos, prioridade 1 no check-in, só que ele vai vir acoplado, vamos dizer assim, com estacionamento prêmio e uma camisa oficial por ano. Então, são 150 vagas nesse plano, que é a capacidade do estacionamento prêmio, e esse plano só tem a vigência anual. Faz todo sentido, não tem vigência de nossa diferença. A reclamação recorrente que eu tenho quanto à situação do Somar Vitória tem sido, na verdade, porque tirou o boleto, né? Porque tirou pagamento mensal e agora foi para trimestral, semestral, anual. É isso que deve ter uma estratégia, um contexto. Queria que você explicasse por gentileza. A questão da vigência mensal, eu costumo dizer o seguinte, olha só, o plano de sócio, o Vitória, qualquer outro clube, ele exige algum tipo de previsibilidade do clube, né, dessa fidelização. O plano mensal, ele acaba que gera um trabalho operacional gigantesco no atendimento. Então, você onera demais, sobrecarrega demais o atendimento por conta disso. Você tem um problema você tem hoje, não tem amanhã. Eu vi muitos nas redes sociais, o próprio você está comentando que a gente perdeu 7 mil sócios em dezembro. Mas, na verdade, se vocês olharem com cuidado, a gente ganhou 7 mil sócios na véspera do jogo do esporte, que as pessoas se associaram no jogo do esporte no plano mensal, e quando o mês passou, foram embora. E aí, assim, mas vocês não fizeram nenhuma ação para não ter, não tem ação a fazer para quem entrou intencionalmente para ir para o jogo, e aí saiu em dezembro sem futebol, sem nada, não tem como segurar. Então, a gente precisa ter algum tipo de previsibilidade. Vai continuar sendo possível parar no PIX, no plano trimestral, e vou dizer, o cartão de crédito, quem for recorrente, ele pode fazer o plano trimestral e a cobrança será mensal. Ou seja, na prática, para quem tem o cartão de crédito, não muda muita coisa. Ele vai continuar não tendo a cobrança dele mensalmente. O boleto, a gente não tem, e isso a gente teve um cuidado ao longo de 23 de analisar, o próprio Feirão em 23 deu essa condição, diminuiu muito a participação do boleto dentro
do programa São Vitória. Ele tinha uma participação altíssima e ele caiu assustadoramente, vamos dizer assim, na migração do verão. Então a gente não tem tanta gente. E aí a gente entende que essa questão do cartão de crédito podendo ser recorrente, cobrando mensalmente, mesmo no plano trimestral, a gente meio que protege um pouco esse setor. Éder, bom dia. Toda mudança, né, requer ali um período de adaptação. Quando envolve tecnologia não é diferente. A gente sabe que vocês estão enfrentando alguns problemas, demora no atendimento do WhatsApp, algumas pessoas que têm um plano que não está aparecendo lá, que a pessoa está em frente. Eu queria saber em quanto tempo, né, vocês já podem dar um retorno assim, para o torcedor. O Ingresso SA vai estar rodando redondinho para que o torcedor possa ficar mais tranquilo, porque infelizmente ainda recebemos muitas reclamações. Eu vou dar um passo para trás. A gente tinha um prazo muito curto, né? Uma decisão do clube de fazer a troca da empresa que faz a gestão. Eu tenho dito também que foi uma mudança visando aumentar a rentabilidade do programa, né? O custo para o Vitória diminuiu bastante, pode falar, né? Então a receita do Vitória aumentou com essa mudança, a gente cai uma queda percentual do custo de operação do programa na casa de 7 a 8%. Nós passamos a ter 7 a 8% a mais na nossa receita. A gente tinha uma questão de alguns problemas de sistema tecnológico que a gente não conseguia avançar, e a Ingresso SA apareceu apresentando para a gente uma solução melhor. Só que a gente tinha uma necessidade de fazer uma transição amigável com a antiga empresa, então a gente não podia anunciar nada antes do dia 31 de dezembro. Mas por que só anunciou agora? A gente não podia. Se a gente quisesse que fosse de fato amigável, a gente precisava manter isso ali melhor para poder fazer essa transição. E a gente só conseguiu meter mão na transição de 1º de janeiro, com um jogo 2 semanas depois. Então, e até por uma questão de proteção de dados, a gente não podia, as pessoas tiveram que cadastrar senha. E aí, talvez, para quem tiver um pouco mais de intimidade na questão tecnológica, informática, a base de dados da antiga empresa veio num formato e o sistema da Ingresso SA tinha outro formato. Então, na hora que você migra essas informações, elas não caem certinho nos seus quadrantes. Isso gerou um problema grande, tem gerado ainda, e aí você teve, na semana passada, a mistura de sócio querendo pagar por dentro do jogo, sócio querendo fazer adesão, sócio reclamando que o tempo de pagar nos interruptos estava errado, sócio dizendo que as faturas não estavam lá, sócio que não recebia o e-mail, que o e-mail estava errado, que não conseguia. E aí você acumulou tudo isso para o atendimento. Não vai atender. 1000 mensagens por dia, não tem atendimento que dê conta. Uma coisa boa da Ingresso SA é que eles vão dar uma estrutura de atendimento remoto, que vai se juntar com o atendimento presencial que a gente já tem. Então, eles têm uma ampliação ali na quantidade de atendentes. E aí, voltando à questão da sua pergunta principal, a Ingresso SA disse que até o final do mês ela finaliza todo esse processo de transição. Algumas coisas estão corretas no sistema. A questão hoje, eu acabei de receber a mensagem que as faturas pagas já foram lançadas lá, então já está normalizada. E peço mais uma vez para quem ainda não fez o recadastramento das senhas, você precisa entrar no site www.soumaisvitoria.com.br, esqueci minha senha, para fazer o recadastramento da senha, e a partir daí você consegue acessar o sistema normalmente. Qualquer problema que você tenha nesse recadastramento, e aí coisas que a gente se deparou, todo sócio começava com 0 CPF, por algum motivo na hora que fez essa importação, a informação vinha comendo o número do CPF da pessoa e dava conflito. Então teve que se mexer para ajustar tudo isso. Quem tiver qualquer dificuldade além, pode acionar em tempo, a gente vai atendendo cada um. Vou fazer 2 perguntas. A primeira sobre... tem muitas dúvidas que têm surgido agora que o futebol voltou, chegaram nas minhas redes sociais, de pais que querem saber como é que funciona para colocar os filhos para entrarem como mascote no clube. Eu lembro por alto que tem a questão das crianças serem as sócias do Vitória, o Leãozinho e tudo mais. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso? E a segunda pergunta, eu realmente não vi o último jogo, se já estava funcionando ou não. Você me corrige se for o caso. Mas já tem algum prazo, se já não estiver funcionando, para o reconhecimento facial funcionar aqui no Barradão? Tá. Duas perguntas, Cássio. Na verdade, para a questão das crianças,
toda criança precisa ser sócia do plano Sou Leãozinho, tá? Para poder participar da possibilidade de entrar com times. Obviamente são 11 crianças por jogo, e é feito um sorteio, é feito um cadastro previamente. A gente sempre divulga na semana do jogo para que as pessoas interessadas façam a inscrição dos seus filhos para o jogo, e é feito um sorteio. E aí esse sorteio é feito um controle para que a criança que entrou naquele jogo, aí ela vai para o fim da fila e você vai retornando ali para poder... Só explica que isso não é o Vitória que escolhe as 11. Não, é a Federação Baiana e a A CBF. definição da quantidade e da idade, que é a partir dos 5 anos, é uma definição que organiza a competição. Então precisa ser sócio, ponto 22, né? Porque os palavras vão 20. E 22 crianças precisa ser sócio do seu Leãozinho para poder concorrer aí a uma das vagas. Sobre a questão do reconhecimento facial, as catracas novas, a Vitória passou de novas catracas com a Igreja Social, eles trouxeram o dobro das catracas que existiam anteriormente no Barão. O sistema que hoje alimenta o tablet do reconhecimento facial da SPS é diferente do sistema das catracas dele, então eles estão fazendo uma integração. Eu já coloquei em contato as duas empresas para acelerar esse processo. A gente quer o quanto antes. Não consigo te dar prazo porque a gente depende dessa questão do alinhamento do sistema. Ano passado a gente passou um tempão para poder validar isso, deu muito problema mesmo. O equipamento ia, voltava várias vezes. No final do ano a gente chegou a fazer um teste, deu certo, mas pelo menos em pequena escala. A gente não quis arriscar em fazer isso em grande escala naqueles jogos finais do ano por motivos óbvios. Deixamos para trazer o teste agora, em 2024, nesse primeiro semestre. O Vitória foi um dos primeiros clubes do Brasil a adquirir os equipamentos. Primeiro, Fábio. O primeiro. Nós somos o primeiro clube do Brasil, ou seja, nós temos todos os equipamentos de reconhecimento facial instalados no clube. Certo? Isso já tem mais de 2 anos que a gente tem esses equipamentos. Tentamos com a operadora anterior, não teve jeito, aí já gera desgaste, aí já tem uma das razões, certo? E agora eu tenho certeza, quando nós começamos a conversa com a Igreja S.A., o que nos motivou a levar para a Igreja S.A. Primeiro, a operação que diminuiu sensivelmente, e aqui a gente briga por R$1, imagine 7% da operação, foi o que nos levou a mudar. Segundo, essa promessa de aumento de capacidade, de atendimento, que é uma... Atendimento remoto, chatbot. E terceiro, a viabilização do reconhecimento facial. Então, a gente não pode exigir quem está apenas 12 dias no clube. Vamos pedir paciência possível um pouquinho, porque a ideia é melhorar. Financeiramente, a melhora já é a partir dos próximos jogos. E na verdade, a gente entendeu assim, a gente dá um passo para trás, é verdade, quando você troca uma empresa dessa, a gente sabia que teria um tumulto, mas a gente precisava dar um passo para trás para dar 2 para frente, pensando sempre no clube. Para o clube era importante fazer esse movimento. Então a gente vai com os percalços, trocando o pneu do carro andando, ok, pedindo um pouco da compreensão do torcedor. Se eu não me engano, só esse ano, eu já falei sobre uma vitória umas 3, 4 vezes, coisas que habitualmente eu nem apareço tanto. Mas é porque é para ajudar mesmo, para entender, para dar as caras para o torcedor sentir, saber que a gente está sabendo das dores, mas está trabalhando em cima disso, está tratando em cima disso, para que a gente consiga deixar tudo no trilho o mais rápido possível.